Bem, boa tarde. Todo mundo está me ouvindo bem? É sempre engraçado, né? Como a gente, aluno, se posiciona para assistir. Isso não importa quantos anos a gente vai ter. Eu vou ter que fazer uma ginástica intensa, faz tempo que eu não corro, então eu vou ter que correr de um lado para o outro para eu conseguir chegar perto de vocês. Porque tem gente lá no cantinho e aqui na minha frente ninguém. Então eu vou ter que ficar andando para lá e para cá. Mas tudo bem, para mim vai ser bom, né? Que eu faço minha ginástica e fico bem. Mas vamos lá. Meu nome é Lúcia, eu sou docente do curso de fono e eu vou falar um pouquinho sobre esse papel que é a gente exercer a docência de uma forma interessante, instigante, ou seja, passar nossa informação de um jeito que seja atraente para o ouvinte. Espero cumprir com esse papel e conseguir também trazer isso para vocês. Então, meu primeiro slide, antes da gente começar. Quem tem glossofobia? Quem imagina o que é glossofobia? Meu problema é que eu uso óculos, então eu não enxergo muito bem de longe. Alguém tem medo de falar em público? Sim? Todo mundo? Quem tem medo de falar em público? Eu posso levantar minha mão também? Tá bem, tá bem. O que acontece? Qual que é a sensação de falar em público? Qual é o receio disso? Expectativa do outro? Será que vai ser ruim? Será que as pessoas vão prestar atenção em mim? Primeiro, a minha dúvida vai ser, será que vocês vão prestar atenção ou vão aproveitar o tempo para dar uma olhada nas mensagens, trabalhar no texto? Será que as pessoas vão estar interessadas? Será que eles vão entender o que eu estou falando? Né? Se a gente vai numa palestra muito específica, será que eu vou ser claro o suficiente? O que mais que vocês têm receio assim, de falar? Eu não enxergo vocês. Já aconteceu alguma situação traumática, assim, que vocês estavam apresentando e de repente deu branco? Não veio nada, nada, nada. Branco total. Já aconteceu? Com alguém aqui? Já. Aí piora tudo, né? Depois do branco, então, aí que não vem mais nada. O que mais? Tremor vocal, alguém já teve? E aquela ponteira super simpática que teima em ficar pulando na tela. O que mais que acontece? Sudorese? Todo mundo começa a transpirar. Pingar, assim, dá para ver aquele brilho na pele enquanto vai falando. O que mais vocês já notaram? Boca seca. O que mais? Aumentar a velocidade para acabar logo. Pelo amor de Deus, me tire daqui, deixa eu acabar com esse negócio. O que mais? É que eu tenho que chegar perto, eu não enxergo de longe, gente. Eu não sei se falarem baixinho aí, que eu não sei de onde vem. Tá, não é uma coisa natural. A gente não veio, ou principalmente a gente que está na academia, a gente entrou para um determinado curso, com um determinado objetivo, e a gente estuda assuntos muito específicos. E a gente tem aquele assunto específico para ser transmitido, mas nem todo mundo nasceu um palestrante. Então, a gente lida com uma dificuldade, sim. Então, esse medo de falar em público, ele é natural. Para a gente que está na academia, pior. Qual que é o problema? Cobrança. Nossa e do outro. Será que esse assunto está aprofundado o suficiente? Será que aquela teoria ali que eu sei que eu não entendo muito bem, eu vou dar uma passadinha por cima? Será que alguém vai perceber que eu não entendo aquilo muito bem? Eu tenho uma cobrança específica, teórica. A gente não nasceu palestrante e bons falantes. Então, é natural ter esse medo. O problema é não ter, eu acho. Vocês acham que eu chego aqui e falo assim, na boa? Fácil. Eu tenho incoordenação pneumofônica, não consigo respirar nesse começo, que aí eu fico tensa, tão quanto vocês. Por uma questão até de
ansiedade, aí eu não consigo respirar, então eu seguro a respiração e vou falando. Aí, às vezes, para não aparecer no microfone, eu dou uma respiradinha, porque no começo eu sempre fico tensa. E esse começo é natural, todo mundo fica tenso, eu tenho uma expectativa maior. E aí a gente tem esse início, esses 5 primeiros minutos são os mais terríveis. Depois a tendência é a gente relaxar um pouco mais e melhorar a nossa performance na sequência. O problema é quando a gente tem 10 minutos para apresentar o trabalho no congresso, né? Então metade você está tenso e depois já acabou, não deu nem tempo de relaxar. Mas em aula a gente tem um tempinho maior para poder falar e ir relaxando, né? Se acostumando com a situação. Então, basicamente o que a gente vai ver são respostas de sistema nervoso autônomo, principalmente simpático, na primeira situação de fala, que é acelerar o batimento cardíaco, aumentar a sudorese, boca seca, são todas reações de sistema nervoso autônomo simpático. E com o decorrer do tempo, principalmente quando aquilo acaba, aquele inferno que é apresentar, aí a gente vai ter maior concentração de noradrenalina e aí a gente vai ter o processo inverso. Eu lembro sempre de uma professora minha na época que eu comecei a apresentar trabalho e tudo mais, que eu sei lá o que eu tenho, eu tinha reações parasimpáticas e não simpáticas. Então eu ficava branca com o lábio roxo. Muito bom, né? Em vez de ficar vermelho, ruborizado, eu sempre fiquei branca com lábio roxo, que aí eu tenho o efeito inverso antes, né? Agora o tempo passa e a gente vai mudando também. Eu tinha muito mais reações parasimpáticas do que simpáticas. A gente consegue controlar isso? Não. O sistema nervoso autônomo não tem involuntário, não tem controle nenhuma sobre isso. Mas dá para melhorar? Dá. Quanto mais, vocês acho que lembram das primeiras apresentações na faculdade, né, primeiros anos. Sempre tem seminário, né? Que eu sabe, sempre tem umas apresentações e uns seminários. Os primeiros seminários para os últimos seminários. A gente tende a relaxar, porque afinal são tantos, tem uma hora que eu vou me acostumando, a turma é a mesma, eu vou relaxando. Então, a tendência é a gente lidar melhor com essas situações e aí toda essa adrenalina que é disparada no cérebro, ela acaba tendo uma resposta menos intensa, porque eu não interpreto aquela situação de aula ou de falar em público como uma situação estressante, como uma situação que eu quero fugir, né? Que é a situação de luta. Eu quero fugir disso aqui, eu quero que acabe logo. Bem, o que a gente sabe em relação ao medo de falar em público? É o principal medo das pessoas. Então, não é simples. Não é que a gente vem e tem que ter uma boa performance sempre, porque, afinal, a gente resolveu estar na academia, a gente vai ter que ministrar aulas e eu tenho que saber fazer isso sozinho. Porque o principal medo é o medo de falar em público. Até mais importante, ou mais uma frequência maior do que o medo em relação à morte. É importante isso, não é muito pouco. E, às vezes, a gente nem valoriza que várias outras pessoas também passam por isso com a gente. Parece que é só a gente. Eu morro de medo, vou no congresso e quase tenho um pânico na hora que eu vou falar no congresso. Quais são os motivos? De um modo geral, perfeccionismo. Eu quero ter uma boa performance, eu quero que vocês se interessem pelo meu conteúdo, eu quero passar o conteúdo dessa mensagem ou esse estudo específico que eu venho me dedicando meses a fio, que ele seja claro o suficiente. O medo do branco é fatal, de eu começar e não conseguir vir nada. Uma das coisas que eu já vou comentando é assim, a gente tem algumas regras, né, algumas orientações quando a gente monta a apresentação, né? E a tendência atual é falar, para a gente apresentar os slides com menos conteúdo possível, que ele seja bem didático, claro, para a gente não ter tanto texto. Eu simplesmente oriento que o começo, principalmente os primeiros slides, tem que ser o que te dá conforto. Não adianta eu colocar uma palavra, e se aí é a situação de maior estresse, que aí é muito fácil de dar branco. Porque eu já estou numa situação estressante. E aí eu teria que estar calma para, com aquela palavra, remeter a todo o conteúdo que eu quero dizer. Então, eu até prefiro orientar, de um modo geral, que esse começo, esses primeiros slides, ele tem que ter a informação que você precisa para conseguir falar calmamente, mesmo que dê branco. Você lê.
Deu branco, leia. E aí você vai ficando mais tranquilo, passou esses 5 minutos, você está mais tranquila para ter só uma palavra, ter uma imagem, que vai facilitar, porque você já está numa outra adrenalina no cérebro, você já consegue lidar com essa situação estressante melhor. Outra questão, muitas vezes, é uma autoimagem negativa por situações ruins. Eu não sei se alguém aqui já teve alguma experiência ruim. Foi dar uma aula e foi, sei lá, foi criticado, as pessoas não prestaram atenção, foi traumático. E aí, toda vez que eu vou me colocar naquela situação, eu já fico esperando aquela situação ruim, né? A gente tem apresentações desde a infância na escola, que tem que ir lá no teatro, fazer aquela dancinha ridícula, ou seja, todo mundo tem uma história, em algum momento, que foi sem sentido e acabou sendo ruim nessa apresentação. Uma questão é treino, né? A gente não foi treinado a usar a voz, mesmo nos cursos de pedagogia, a gente tem poucas aulas específicas para auxiliar o pedagogo no ensino, tanto em escola quanto na academia. Então, isso não a gente não tem isso, a gente vai aprender a fazer, aprender a usar nessa situação específica. E uma outra coisa, às vezes, é a preocupação com a aparência, o julgamento do outro. Em relação à aparência, é lógico que, sei lá, tem algumas ressalvas, né? Eu não preciso vir aqui de, sei lá, eu sou bem ruim para roupas de moda, então não faço a menor ideia no nome das lojas e tudo mais. Mas como vocês não me conhecem, é um pouco estranho eu chegar aqui como primeira vez de chinela, havaiana, com uma saiona, e aí, sei lá, vocês iam achar, nossa, aquela professora veio bem animada hoje, né, da aula, por isso que ela é relaxada assim. Como primeiro impacto, eu preciso me apresentar razoavelmente bem, de forma adequada àquele conteúdo, àquele lugar, àquela situação específica. Porque também eu vou julgar a pessoa não só pelo que ela está falando, mas inicialmente pelo que eu estou vendo. E aí, dependendo do impacto que eu tive nesse começo, eu vou, vamos lá, vou ouvir o que essa pessoa quer dizer. De cara, dependendo, vocês já foram em algumas apresentações que a pessoa começa a falar e você já faz assim, deixa eu ler o texto aqui. Porque, às vezes, a gente tem essa primeira empatia. Como a gente não é ninguém, né? Diferente, se fosse... Eu fiquei pensando nessa frase para falar para vocês, mas eu só penso no Steve Jobs. Se ele vier aqui dar aula, vai ser muito complexo, né? A gente vai ter que ter uma mesa espírita e baixar ele aqui para ele dar uma aula aqui. Mas se ele viesse, ele podia vir de chinelo, ele já tem um nome. A gente que não é ninguém, também não dá para a gente abusar demais e não causar uma boa impressão inicial pela aparência. Ela vai dizer tudo? Obviamente que não. Mas primeiro, para abrir a porta da atenção de vocês. Primeiro contato. Se vocês vão querer me ouvir ou não. Eu tenho alguma coisa para dizer? Não sei. Será que ela é confiável? Ela com esse jeito todo displicente, dá para acreditar que é uma pessoa séria? Então, ele dá a abertura, assim, para eu conseguir ter interesse em ouvir. Foi até o que eu comentei. O que a gente vai lidar aqui é um pouco com esse estresse de um jeito saudável. É saudável eu ter estresse para falar para vocês, né? É saudável, eu tenho uma preocupação, eu tenho um respeito em relação a vocês. Eu dei essa aula o ano passado, e aí me convidaram de novo. Aí eu assim, meu Deus do céu, eu não tenho nada tão novo para falar. E aí teve gente, sei lá, que estava aqui o ano passado e vai me ver falando as mesmas coisas. Você acha que isso para mim foi tranquilo? Não foi. Não acho tranquilo. Eu não tenho muito o que falar diferente desse conteúdo. Isso me deixou um pouco incomodada. Mas, sei lá, eu espero que não tenha ninguém que veio ano passado, pelo amor de Deus, para eu falar só para gente nova e que ninguém me viu repetindo o mesmo assunto de novo. Tem uma preocupação. Você quer que o outro, né, tenha atenção e que a gente passe algum conteúdo necessário, importante. Isso é saudável. Se eu não tiver nenhuma preocupação, eu desisto de dar aula. Porque se eu vou dar aula para quem? Para mim mesmo? Eu desisto. Então, um pouquinho de preocupação, ela é necessária. O que a gente vai fazer é conseguir lidar com esse estresse
para que ele não interfira negativamente na nossa performance, porque a nossa preocupação é o conteúdo, não é a forma, né? A gente não está aqui num programa de televisão que as pessoas estão um pouco preocupadas com o que a gente diz, só quer ver o artista, não sei das quantas. Não, a gente vem para dizer um conteúdo, né? E eu preciso estar tranquilo o suficiente para passar essa mensagem. Então, basicamente, a gente tem várias questões que vão interferir, e o que é da minha alçada, nós vamos falar em relação à forma de expressão, né? Como é que a gente vai usar da comunicação oral, da nossa voz, da nossa articulação, para que isso facilite a compreensão do outro em relação àquele conteúdo que a gente quer passar. O que a gente sabe, né, de estudos em relação à comunicação como um todo? Então, a gente vai ter, não é só verbal, né, não é só o que eu quero, o meu conteúdo, é a voz, os gestos e a expressão corporal associada. Se eu viesse aqui, por isso que eu brinquei, né, vocês ficam muito longe de mim, então eu tenho que ficar andando atrás de vocês. Mas se eu ficasse aqui, atrás do púlpito, e com as mãozinhas aqui assim, fechada, né? Ou, isso acontece até mais frequente nos homens do que nas mulheres, com as mãos no bolso, a palestra inteira. Ou eu vou perder o pique de prestar atenção, ou parece que essa pessoa está assim super retraída, que ela não consegue estar à vontade naquela situação, então ela está tensa, né, que ela não consegue se expressar e se deslocar do braço. Ou seja, eu preciso de uma harmonia entre o que eu quero dizer, como eu vou dizer e os gestos que eu vou usar. Tem alguns alunos que já foram minhas alunas na faculdade, e eu sempre brinco que eu sou um problema, porque, na verdade, eu sou o excesso de gesto. Eu faço gesto demais. E, muitas vezes, vocês só olham as minhas mãos e não olham tanto o que eu quero dizer. Isso só não está acontecendo porque eu tenho que segurar o microfone, porque, senão, vocês iam ver, é uma tristeza. Eu mexo muito as mãos, né, Dani? Bastante, que às vezes as pessoas não sabem nem o que eu quero dizer, só fico olhando uma mão assim, passeando. Ou seja, a gente também tem uns probleminhas, né? A gente não faz tudo certinho. Mas o que a gente espera é compor a expressividade como um todo, em relação à voz, à expressão corporal, gestual, de acordo com o conteúdo do que eu quero dizer. Bem, a gente sabe também que, obviamente, num congresso não vai dar para fazer grandes gracinhas e tudo mais quando eu vou apresentar um trabalho de 10 minutos. Não dá, eu tenho que ser rápido, às vezes eu preciso de uma velocidade de fala acelerada, porque senão não vai dar tempo de falar tudo nos 10 minutos. Então, eu também entendo que a gente tem situações específicas, né? Mas, de um modo geral, eu tenho que ter um pouco mais de liberdade ou mesmo de coerência entre todas as minhas formas de expressão. Então, vamos lá. Alguns estudos, nós estamos na academia, vamos discutir alguns estudos. Qual que é a principal preocupação do professor quando a gente vai ministrar uma aula, dar uma palestra e tudo mais? A gente não tem nada que é mais importante, mas, assim, a gente quer mostrar que a gente sabe sobre esse assunto, a gente quer adequar esse material, né? Então tem uma preocupação toda de montar os slides de um jeito que fique claro, tentar algumas animações para ficar mais fácil se eu quero mostrar alguma coisa que não está tão clara só, né, citando uma sequência. A gente vai fazer o raciocínio do que eu vou dizer primeiro e depois, que conteúdo é importante para poder chegar na conclusão do meu estudo. E a gente vai tentar organizar esse conteúdo de uma forma mais clara. Lógico, a gente está pensando e está preocupado com o que a gente vai passar. Qual que é a preocupação dos alunos? Que é bem parecida com a nossa, é que o principal professor tem que ter uma atitude simpática. Ah, que legal! Tem que ser super simpático, não importa muito o que ele vai dizer, mas primeiro
ele tem que ser simpático. Então, a gente fica super preocupado em fazer um mega conteúdo, deixar aquilo super claro, e os alunos vêm só esperando se a gente vai ser simpático ou não. É demais, né? Bem, mas não é que a gente vai deixar, né, de falar o conteúdo, mas isso é a primeira impressão que o aluno vai ter para conseguir ter interesse, para motivar esse interesse dele depois aprender o conteúdo. Segunda questão é a eficácia comunicacional, então, o quanto que ele é eficiente. E aí eu quero que vocês lembrem, todo mundo já teve um professor sem expressão nenhuma. Todo mundo lembra que a aula era assim, a morte. Se fosse aula depois do almoço, esquece, porque assim o sono é fatal. Porque a pessoa não tem nenhuma eficácia comunicativa. Ele é excelente no conteúdo, mas o jeito de falar não envolve ninguém. Todo mundo lembra de alguém. Lembra? Que você quase assim, você não pode dormir, né? Porque dependendo da posição que o professor tem, também é a morte para a gente, né? Mas a gente não consegue porque falta eficácia comunicacional. Uma outra coisa que o aluno entende como importante é uma linguagem simples e atrativa. É óbvio que a gente quer passar nosso estudo e etc. E aí, quanto mais claro a gente for, melhor, né? Óbvio que o discente, o aluno, no caso, quer gastar menos energia entendendo cada trecho, ele já quer tudo meio mastigadinho. Né, eu quero tudo muito fácil, simples, para eu não ter muito trabalho para fazer as associações. A organização da aula é um outro critério, o uso de exemplos práticos, didáticos, acho que isso também é uma coisa que auxilia, e a qualidade da aula é o último item, ou menos importante, que triste. Né? Bem, a gente não vai deixar de considerar que o nosso papel é se preocupar com conteúdo, com toda a programação, conteúdo da aula, só que a gente vai ter que atrelar uma coisa à outra. Senão, se eu não tiver o mínimo de interesse do aluno, não importa a aula excelente que eu fiz e o conteúdo maravilhoso, porque eu já criei a barreira e aí ele não vai render nada. Então, a gente vai tentar juntar essas duas informações. Tudo bem? Bem, então, basicamente, o que a gente vai entender é que a forma, esse conteúdo nosso da mensagem, ele também tem um som, tem uma característica, e a gente vai juntar esse som e dar sentido a esse som. Ou seja, a minha mensagem tem que ter o sentido teórico, né, já que a gente está aqui na universidade, mas eu também tenho que ter essa sonoridade, essa forma dessa expressividade harmônica com o meu conteúdo. Então, vamos lá tentar juntar essas duas informações. Só para a gente entender por que eu chamo, né, essa aula de expressividade, a gente vai considerar que toda a minha fala, né, o meu discurso, no caso, ele é caracterizado por unidades reais de comunicação, denominados enunciados, e esses são considerados acontecimentos únicos, por apresentar acento, apreciação e entonações próprias. Então, não é só a forma específica, né, as palavras que eu selecionei para juntar, para deixar mais claro uma definição específica, mas é como que eu vou trazer essa frase com entonação para eu enfatizar trechos específicos desse meu conteúdo. Por exemplo, vocês vão para uma aula e o professor vai falar sobre, sei lá, botânica. As plantas do universo são caracterizadas por células anaeróbicas, aeróbicas, e elas mudam de acordo com sei lá o quê, e aí a gente vai, tem muitas plantinhas nessa natureza, e as plantinhas pulam para lá e para cá. Se eu não trazer nenhuma variação de entonação, vira mantra. Sabe que é aquele soninho, assim? Dá uma ajudinha da gente tirar um cochilo. Porque eu não tenho nenhum trecho que eu estou trazendo como importante. E as ênfases vão ser dadas pela variação dessa melodia no meu discurso. Tudo bem?
Vocês conseguem ver que, às vezes, eu faço uma pausa, e aí vem uma palavra que é mais importante, às vezes eu deixo ela um pouco mais intensa, né, aumento a intensidade dessa palavra, e é isso eu vou chamando a atenção de vocês. Se eu ficar no mesmo tom o tempo inteiro que eu falo, e vou repetindo, e continuo sem variar muito o que eu quero dizer, e aí eu continuo de novo um pouco mais, falando mais para vocês sobre o mesmo assunto, e repito um pouco mais, vira mantra e vocês começam a ter sono e já não sabem mais o que é importante prestar atenção. Bem? Então, a gente vai entender que expressividade não é só a voz que eu vou usar, né, a qualidade da minha voz, mas é como que eu vario todas essas entonações durante o meu discurso. Tudo bem? Depois do almoço, o sono é difícil, né? Tem um monte de gente que o olho fica com muito descontrole e aí ele não consegue ficar aberto. É uma coisa impressionante. É quase instantâneo. Então, vamos lá. O que a gente quer, eu não sei direito ainda qual é a experiência de vocês, quantas aulas vocês já estão dando e tudo mais, mas eu sinto assim, muitas vezes, que eu tenho pouco tempo para falar muita coisa. Acho que isso deve ser uma frequente na maior parte de vocês, né? Vocês querem passar metade de quase uma disciplina inteira em 2, 3 aulas, porque é o tempo que tem. E aí, tudo que a gente fala é muito importante, né? Na verdade, a gente gostaria que o aluno recordasse todos os trechinhos de tudo que eu disse. O que a gente sabe é que essa retenção da informação ela não é completa. Né? Então, logo que a gente tem o conteúdo, eles vão lembrar, mas a gente perde muito desse conteúdo com o passar dos dias. A gente tem essa memória, né, mais recente, que aí fica guardada e ela se perde ao longo do tempo. O que faz eu reter melhor a informação? Eu tenho que ter a voz, né, a minha fonte vocal, associada com os recursos audiovisuais da minha comunicação. Então, quanto mais expressivo eu for em relação à voz, em relação à comunicação, eu garanto mais a retenção da informação que eu passei. Isso é uma das coisas que a gente quer. A gente não quer que o aluno chegue na semana seguinte e você explica tudo de novo, aquilo que você acabou de explicar, porque não ficou. Então, a gente vai juntar mais recursos para garantir essa retenção dessa informação. A gente vai ter a comunicação verbal e a comunicação não verbal, e a gente vai começar falando da verbal. Alguém já teve problema de voz aqui? Dando aula, de chegar a ficar rouco? Já? Mais alguém? Tá bem. É frequente isso? Precisa dar muitas aulas para ficar rouco? Vocês dão aula só aqui na faculdade ou dão aula em ensino médio, cursinho? Quem dá aula em cursinho? Ensino médio? Não? Que também faz diferença, né? Pensando no número de alunos na sala, do ruído, a gente espera, não é uma garantia, que estudantes universitários prestem mais atenção do que a gente espera. Né? Nem sempre é uma verdade, mas a gente espera. Do que alunos de ensino médio, que normalmente a gente tem um ruído na sala, e aí o professor tem que forçar muito mais para conseguir ser ouvido frente ao ruído. Então, pensando na produção da voz, por isso que eu perguntei se alguém já ficou rouco, é comum, né, a gente ter o esforço vocal, principalmente porque eu estou competindo com barulho, eu preciso falar muito mais alto do que eu estou acostumado, ou eu dou muitas aulas. E aí como qualquer atleta, é músculo também, eu tenho mais chance de provocar alteração no meu músculo. Então, vamos considerar aqui que para a produção da voz, eu preciso de ar pulmonar, né, eu preciso respirar, ter volume de ar, esse ar vai passar pela traqueia, vai atingir as pregas vocais, a gente vai ter a vibração nas pregas vocais, e aí esse som vai ser transformado no trato, na boca, onde eu vou articular, fazer as palavras, e vou projetar a minha voz no espaço.
Então, eu preciso de recursos respiratórios, da vibração das pregas vocais, né? O ar vai passar, vai vibrar a prega vocal, ele vai ser amplificado em todas as regiões do trato para eu ter uma boa projeção vocal. Vocês já foram em aula também, que o professor fala super baixinho, e aí a gente que está lá atrás não consegue nem ouvir, e muito menos, eu tenho mais dificuldade para pegar e ter essa atenção, porque o volume de voz é tão baixo, eu preciso de maior concentração. Então, a gente vai entender que para eu conseguir ter uma boa projeção da minha voz, né, se eu não tenho microfone na sala de aula, eu preciso também de um bom apoio respiratório e de espaços no trato para esse som ser amplificado. A gente comentou também que eu tenho duas pregas vocais, né, uma prega de um lado, outra do outro, que é músculo, coberto com uma mucosa, e que essa mucosa, ela pode sofrer atrito pela situação de uso intenso, né? Eu falo, eu grito, eu falo alto demais, eu vou ter atrito em relação a uma prega vocal e outra, e isso pode provocar a rouquidão, cansaço para falar, porque eu tenho um esforço nessa musculatura e nessa mucosa. Então, vamos olhar isso mais especificamente. A respiração, eu vou precisar de um bom apoio respiratório para conseguir ter sonoridade. Para esse som ser sonoro, eu preciso das pregas vocais para elas vibrarem e produzirem som e ter a transformação desse som no trato. Quem são as pregas vocais? A gente vai ter aqui na primeira imagem, a gente vê as pregas vocais afastadas, porque eu estou no momento da respiração, e durante a fonação elas vão estar próximas, o ar vai passar entre as pregas vocais e vai vibrar essa mucosa. É assim que a gente vai produzir a voz. A gente vai ter uma vibração específica dessa mucosa, que é como se fosse uma gelatina que cobre o músculo da prega vocal, e ela vibra sempre de baixo para cima e de trás para frente. Ali dá para ver as pregas vocais vibrando, está numa luz estroboscópica, porque a frequência de vibração das pregas vocais masculinas na população brasileira é em torno de 113 Hz, das mulheres 200 Hz, 200 Hz, que é ciclos por segundo, então não daria para a gente ver o movimento mucoso. Por isso que a gente vê aqui, pela luz estroboscópica, dá para ver esse movimento lentificado. Bem, se eu tiver qualquer situação de esforço, essa mucosa vai gerar o atrito encostando na outra, e que é muito comum professor ter esforço vocal por conta do ruído, por conta da necessidade de falar alto demais ou dar muitas aulas seguidas. Isso acaba sendo um esforço comum da gente observar. E aí, falando de voz, antes de falar de articulação e ressonância, a gente vai ter várias qualidades de voz que vão interferir no jeito que eu falo, ou mesmo no impacto que eu tenho na hora que eu vou estar numa aula. E, normalmente, eu sempre faço algumas brincadeiras com vocês, mas vamos imaginar que eu chegasse aqui e fosse dar uma aula assim. Então, gente, hoje o assunto é sobre a voz. Nós vamos falar sobre como a voz é produzida e sobre como que é a ressonância, o que, que a gente faz para a voz não sofrer nenhum incômodo e tudo mais. Eu estou mais para disque sexo do que realmente para dar uma aula, certo? Eu também tenho que ter uma voz com uma qualidade que gere um impacto de seriedade, né? Vocês têm que ter interesse em me ouvir, mas eu também tenho que mostrar, de alguma forma, que é sério o que eu estou falando. Então, normalmente, esse ar na voz, ele é bonito quando a gente vai cantar, dependendo do estilo de música e tudo mais, mas para falar, além de gerar um esforço, porque significa que as pregas vocais não estão encostadas completamente, elas estão afastadas, se sai um monte de ar, eu canso muito mais rápido. Então, eu tenho que fazer muito mais força para conseguir retomar o ar e produzir a voz de novo. Então, além
da alteração, né, do impacto que causa em vocês na hora que eu falo com essa voz mais soprosa, eu também tenho um prejuízo na minha performance, porque eu vou cansar muito mais, e eu vou ter mais dificuldade para conseguir manter a minha voz, e tenho mais chance de desenvolver o famoso calo nas cordas vocais, que tecnicamente são chamados de nódulos vocais. Tudo bem? Ao mesmo tempo, se eu, com esse tamanho todo, chegasse aqui, então, gente, a gente vai falar hoje sobre a biomecânica da produção da voz. Sabe que a biomecânica da produção da voz é muito sério. É um assunto super sério. Nossa, vocês precisam ver como é sério. Não dá para achar sério. Não dá. Não dá para achar nada sério. Como é que alguém vem e sai com essa vozinha desse jeito? Né? Eu também não vou dar seriedade ao meu conteúdo. Isso, lógico que não é só o agudo, mas ele vai estar composto com várias outras informações, né? Eu vou ter a minha comunicação corporal, que também pode parecer mais infantil, menos profissional, e isso, de primeiro impacto, pode gerar uma reação ruim, né? De primeiro, assim, nossa, será que ela fala alguma coisa mesmo? Será que ela é séria mesmo, suficiente para eu gastar o meu tempo e prestar atenção nela? Já eu fico um pouco na dúvida, mas eu teria que compor com outras informações, né? Não é só a frequência aguda. De um modo geral, a gente diz que frequências graves geram mais confiabilidade. Não quer dizer que todas as mulheres agora vão ter que dar aula assim, aí, gente... Tô brincando. Falando grosso, não é isso. Mas, de um modo geral, uma emissão numa frequência um pouco mais grave vai gerar muito mais credibilidade na minha mensagem do que frequências agudas. Tá? Não significa que eu vou transformar a voz de todo mundo e todo mundo tem que entrar nesse grave. A única coisa, às vezes, é a gente ajustar essa emissão para ela conseguir criar mais um impacto de confiabilidade no sujeito. Tudo bem? Vozes roucas também impactam mais no sentido do esforço, do cansaço e do prejuízo que o paciente vai ter, a pessoa vai ter para usar a voz profissionalmente. Não tem nada a ver com o paciente. Outra coisa que a gente vai entender que são os efeitos de ressonância e articulação. Quem que é a ressonância? Tem gente que é da física, tem gente que é da linguística. Não? Ressonância vai ser a amplificação dos sons, né? E para esses sons serem amplificados, a gente precisa desses espaços, né? Da laringe, ali do fundo da garganta, da cavidade oral, da cavidade nasal, para esse som ser amplificado. Se eu tenho uma voz mais tensa, a tendência é eu ter menos regiões de amplificação. E aí eu sempre vou fazer muita força para conseguir falar mais alto. Então, se eu falasse assim com vocês, eu tenho o som todo na minha garganta, eu não consigo projetar essa voz. Vocês imaginam 1 hora, 2 horas falando desse jeito, no final não tenho mais voz mesmo. Porque eu não consegui aproveitar todas as regiões, né, do meu trato vocal para amplificar esse som, para que eu consiga projetar a voz sem esforço nenhum. A mesma coisa eu vou ter se eu travo a boca. Se eu não articular direito e se eu ficar com a boca mais fechada, além de ficar mais difícil de vocês entenderem o que eu quero dizer, eu também tenho que fazer muito mais força. Né? Se eu articulo melhor, se eu deixo os sons da minha fala mais precisos, se eu aumento a distância entre os dentes, eu deixo muito mais claro, né? E eu também faço menos esforço, porque aí eu consigo projetar a minha voz melhor. Tá? Não significa que eu vou fazer micagem, que eu vou ser um super exagerado e tudo mais. Mas eu só abrir um pouco mais a distância entre os dentes, eu já faço menos esforço na hora da fala. E os sons e mesmo o conteúdo fica mais claro. Tudo bem? Uma outra questão só já para puxar a articulação, que ela já havia comentado, que é a velocidade de fala. De um modo geral, se eu chegar aqui e falar para vocês que hoje a gente vai falar sobre articulação e ressonância, ressonância são vários tipos de ressonância, ressonância nasal, laríngea. A sensação que dá, né, que é o que a gente chama de psicodinâmica, é que a pessoa quer ir embora.
né? Ela fala bem rapidinho para ela acabar com isso e sair correndo, porque, sei lá, ela não está confortável, tem alguma coisa que ela não sabe e ela quer mascarar para a gente não entender. E, obviamente, é muito mais difícil para quem está tendo um conteúdo novo entender com essa velocidade de fala. Normalmente, se a gente melhora a articulação, ou seja, se eu amplio mais a distância dos meus dentes, eu acabo diminuindo a velocidade de fala. É muito difícil eu falar rápido e articular ao mesmo tempo. Então, a tendência é, só se eu trabalhar um pouquinho mais a articulação, eu vou diminuir a velocidade de fala. Meu resultado vai ser funcional, né? Nessa mensagem, vai ser um funcional melhor. É mais garantido que o outro entenda do que eu falando rápido o tempo inteiro. Tudo bem? Em relação à ressonância, a gente também tem algumas situações que acabam interferindo dentro da sala de aula, que é uma colocação de ressonância mais fechada, eu posso dizer assim. A gente pode ter essa ressonância que é mais nasal, então eu escuto minha voz mais pelo nariz, e aí fica um pouco mais difícil da gente entender, porque não fica tão claro, né, os sons, eu acabo favorecendo frequências mais graves. Alguns ajustes que são até um pouquinho mais comuns das mulheres do que nos homens, que é o que a gente chama de uma voz metálica, que é você deixar a língua um pouquinho mais para trás. E parece aquela mulher chata, sabe, gente? Hoje o assunto é sobre a panela, sei lá o quê, que me lembra comercial de produto na televisão. Basta eu mexer onde está a minha língua, onde está a minha laringe, onde estão os meus lábios, eu mudo a qualidade da minha voz. E ela vai ter uma repercussão tanto psicodinâmica, que sensação vocês têm quando me ouvem, e o resultado do uso vocal também vai ser diferente. Não só para ser ouvido, né, com um grande volume, mas também com esforço. Se eu falar uma aula inteira com uma ressonância mais posterior ou mais fechada, eu vou fazer mais força. E aí, até o final da aula, eu vou cansar muito mais rápido. Bem? Então, basicamente, o que a gente acaba orientando ou trabalhando é a gente aproveitar as regiões do trato, melhor articulação, melhor movimentação de língua, maior movimentação vertical da laringe. Eu ajusto esses posicionamentos, né, dos meus articuladores, e aí eu vou ter menos esforço na hora que eu vou falar, que eu vou dar aulas seguidas. Então, a gente aprender a usar os nossos próprios instrumentos. Tudo bem? Então, a gente vai acabar usando com maior competência. Não significa que eu vou deixar a voz, né, que a gente quer, a voz grave e a voz mais confiável. Basta, às vezes, eu mudar um pouco a posição da laringe, que essa voz vai ficar mais grave. Eu não mudei a prega vocal, mas eu já tenho um pouquinho mais de confiabilidade na minha mensagem. Se eu falar menos sorrindo, eu já fico com um ar um pouquinho mais confiável do que se eu falo sorrindo o tempo inteiro. Não importa muito o que eu digo, mas eu continuo sorrindo. Parece aquele jeitinho mais meigo, né? Só falta balançar a cabeça, assim, na hora que fala. Se eu só ajustar um pouco o posicionamento dos meus lábios, sem sorrir tanto, eu já passo um pouco mais de seriedade. Se eu abaixar minha laringe também, eu posso também ajustar para uma voz mais grave, sem tanto esforço. Então, o que a gente vai tentar, como ajuste, é pensar em vários aspectos, desde segurança, ou ele é mais funcional e fisiológico para o meu corpo, aquela emissão, eu gero menos risco de alteração de voz, tenho uma melhor eficiência na expressividade. Eu consigo que as pessoas que estão assistindo a minha aula tenham mais interesse, tudo bem? Do que ficar reparando só que eu não abro a boca. Não sei se vocês já viram isso, é que como fono é muito difícil a gente não olhar para essas coisas. A gente não consegue ver ninguém falando sem ficar olhando o jeito que a pessoa fala. É quase que natural. Mas vocês reparam nisso, né? A pessoa que não abre a boca e fala inteiro e quase não abre a boca.
a gente repara nisso, e isso gera um impacto, não só no interesse, mas também na transmissão dessa mensagem. Então, o que a gente vai aprender, né? A gente tem recursos super divertidos, né? Porque vocês imaginam que para a gente trabalhar a colocação da língua, da laringe, do abaixamento da laringe, a gente faz exercícios vocais, e eles são, assim, super legais, são ótimos. Vocês vão ver alguns exercícios, a gente vai fazer alguns exercícios aqui, mas eles não são, assim, muito discretos, né? Muito, assim, sérios, parecem coisas muito ridículas, mas a gente tem vários estudos que mostram que isso é sério, mas o exercício em si, ele não ajuda muito. Basicamente, o que a gente quer é melhor colocação da voz no trato, sem esforço e com maior competência. Então, além da qualidade do som que eu produzi na voz, eu vou também me preocupar com a forma de planejamento dessa fala de acordo com as variações melódicas, que é a prosódia, como que eu vario a minha entonação. Tanto em relação à prosódia, a gente vai considerar vários aspectos. Eu vou considerar a pausa no meu discurso, eu vou considerar esses acentos que a gente faz e essas variações que a gente coloca em relação à qualidade. Por exemplo, eu posso fazer uma fala que é esse padrão rítmico, por exemplo, que ela é muito repetitiva. Então, eu faço sempre no mesmo ritmo, eu falo sempre do mesmo jeito. Então, o nosso assunto hoje é sobre a barata. A barata é um inseto, ela é muito nojenta, sei lá. E aí eu fico sempre na mesma variação melódica. Isso, de novo, praticamente vira mantra, e aí eu entro num sono, porque eu repito sempre a mesma entonação. É igual a algumas músicas que a gente nem sabe a letra direito, mas a gente repete pelo ritmo, e a gente guarda pelo ritmo a música e não pela letra. Se eu ficar sempre na mesma repetição, eu perco o interesse. Então, para eu marcar essas diferenças, eu vou variar o quanto que eu deixo um pouco mais agudo. Então, eu quero enfatizar para vocês que a voz é um assunto muito importante. Então, eu enfatizo a voz, deixando a voz um pouco mais aguda. E termino o resto da frase um pouco mais grave. Ou eu posso fazer essa ênfase dando pausa. Então, eu fiz a pausa, e o que vem depois é uma coisa muito importante. Então, eu estou fazendo ajustes na minha prosódia, na minha velocidade de fala, no meu ritmo, nas pausas e nessa colocação do que eu quero enfatizar. A gente pode enfatizar com intensidade também. Eu vou falar, sei lá, o ATP é muito, sei lá, troca de ATP, sei lá. E aí eu trabalho com essa palavra com maior intensidade. Todos esses recursos vão trazer mais atração daquela mensagem para ser ouvida e ser compreendida. Não é só que eu quero ouvir. Na hora que eu enfatizo, eu faço com que o ouvinte tome atenção àquele trecho. E aí eu acabo, eu já estava meio dormindo, e aí fez essa ênfase, eu acordei. Ela vai falar de alguma coisa importante. E aí eu dou continuidade nessa fala. Tudo bem? Quanto menos monótono for, melhor. O monótono vai dar muito menos atenção para a gente não vai conseguir ficar acordado depois do almoço mesmo. A gente vai dormir, não tem outro recurso. Tudo bem? Uma outra coisa que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, às vezes é até um recurso, mas sempre soa muito estranho, quando a gente varia demais. Então, se eu chegasse aqui para vocês e falasse que agora a gente vai falar sobre a voz e sobre o melancia, você fala assim, nossa, será que ela não tomou o remédio dela hoje? Né? Faltou o remedinho lá, faixa preta, para ela tomar hoje. Sou um pouco estranho, porque a gente tem uma variação melódica natural da fala, ela não é muito grande, ela é em torno de 2 a 3 semitons, a gente não varia muito. Então, não dá também para a gente exagerar, porque aí o discurso parece destoante, parece falta de sentido. Né? Então, a gente vai procurar fazer variações, lógico, dentro do conteúdo da mensagem. Eu não enfatizo em qualquer lugar, eu enfatizo a palavra que eu quero que vocês tenham mais atenção. Tudo bem?
Bem, uma outra coisa que a gente não chegou a comentar, não sei se isso acontece com vocês, mas uma situação bem comum é a fluência. Quando a gente fica muito nervoso, tenso para a aula, a gente fica meio desfluente. Alguém chega a ficar meio gago? Numa situação de estresse? Não é infrequente a gente, numa situação de estresse, ficar mais ansioso e aí quase que gagueja em alguns trechinhos, né? A fluência é uma das coisas que mostra nosso nervosismo, sim, né? Nossa dificuldade, às vezes, na relação com o outro, a expectativa que o outro vai ter do meu discurso. E é uma das coisas que a gente pode tentar também trabalhar, né? Na hora que a gente melhora a articulação, a velocidade de fala, de um modo geral, a gente melhora a fluência, porque aí eu tenho que encadear tudo isso mais coordenado, então eu tenho menos chance de repetir alguns trechos ou fazer alguns bloqueios, que é mais comum na situação de estresse. Velocidade de fala a gente já falou, modulação. Intensidade vocal, a gente vai ter uma preocupação de não falar baixo demais, né, porque senão ninguém vai ouvir. Eu até questiono algumas coisas quando a gente fala de intensidade. De um modo geral, se a gente está na sala, a maior parte das salas que vocês têm ministrado aula não são salas tão grandes. Quantos alunos, mais ou menos? 30? 40? E a acústica é razoável, né? Acho que dá para a gente conseguir falar para ser ouvido com qualidade. A gente, mais ou menos, a gente não tem salas tão grandes como no ensino médio, às vezes, né? Que a gente tem sala de, sei lá, de cursinho, que é aquelas salas enormes. A gente vai precisar de uma projeção vocal, então eu preciso de apoio respiratório para conseguir fazer minha voz projetar no espaço sem esforço. Porque se eu não tiver apoio, a tendência de falar alto é fazer força no pescoço. Então, eu aumento a tensão da laringe. Se eu não aproveitar a respiração, eu vou só tensionar a laringe. Então, a gente também precisa de um pouco de projeção para a gente não ter tanto esforço, mas eu também preciso saber usar essa intensidade na voz na hora que eu saio, né, e eu não continuar falando alto demais, como se eu estivesse no meio da sala de aula, né? Eu preciso de uma colocação da voz, abrindo mais a boca, que ela projeta sem esforço, dentro da sala de aula. Sair da sala de aula, eu posso voltar ao meu recurso habitual. Eu não sei qual é a experiência de vocês, mas eu tenho várias histórias de professor que você saiu da aula e ele continua falando com você como se estivesse dando aula, numa intensidade muito aumentada. Ele continua ainda com ajuste, como se estivesse na sala e ele já saiu da sala, só está conversando com uma pessoa. Né? Então, a gente também trabalhar essa flexibilidade da voz, diferente em cada situação e cada ambiente, que a colocação da voz vai ser diferente. O que vai garantir essa expressividade é a gente compor esses aspectos vocais, né, da variação da voz, quanto todos os aspectos de velocidade de fala, intensidade, frequência, ressonância, junto com o nosso corpo e a nossa expressão corporal. O que eu tentei trazer um pouquinho é essa noção que a gente tem do impacto que nossa voz, que dependendo do ajuste de voz que eu tenho, ele causa no outro. Então, se eu falar baixo demais, de um modo geral, eu passo a sensação de timidez, de insegurança, e aí não parece que eu sei tão bem, parece que eu não quero que todo mundo me ouça, e aí eu falo um pouco baixo, porque eu não estou tão seguro. Isso não é uma regra, né? A gente até conhece vários mega professores já reconhecidos e tudo mais, que até o fala baixo é um recurso, né, que ele garante todo mundo quietinho, porque o que ele fala é muito importante e todo mundo quer prestar atenção. Não existe uma regra, mas, de um modo geral, a intensidade mais baixa dá a sensação de insegurança em relação ao ouvinte. Como a disfluência também, né? Eu fazer essas repetições, esses bloqueios vão dar uma sensação de insegurança na hora que eu vou falar no meio da aula. Bem? Mas algum impacto a gente vai causar no outro.
Todo mundo já sentiu isso. Mesmo na hora que eu cheguei e comecei a falar aqui, vocês vão fazendo leitura. Ah, ela parece uma pessoa super irritada, parece uma pessoa super nervosa, parece uma pessoa tensa. No modo geral, quando eu começo a falar, ninguém acha nada disso. Acho que eu sou calma, tranquila. Que tem a ver com essa leitura que a gente faz constantemente da voz do outro. E essa leitura, ela passa por essa relação da psicodinâmica, que aspectos emocionais eu sinto, né, eu tiro através da voz. Uma outra questão importante, que a gente tem vários recursos, que é o contato visual. Acho que tem várias técnicas de como falar bem em público, e nesses livros de como falar bem em público, o que eles trazem é que a gente tem que olhar para todo mundo, né, fazer essa varredura mais geral para todo mundo se sentir valorizado quando a gente dá aula e tudo mais. Mas a gente também já foi naquele congresso, já fez aquela apresentação que tinha aquela pessoa com aquela cara emburrada, meio dormindo, ou com aquela cara meio mal-humorada, e assim, olhar para aquela pessoa enquanto se apresentava, sem chance, porque aí ia acabar com a nossa apresentação. Então, de um modo geral, a gente olha para quem está assim, né? Sorrindo, dá aquele apoio moral, e aí você fica lá, só olha para aquela pessoa. De um modo geral, se a situação de fala em público ela é muito estressante, eu, nos começos, só olho para quem me deixa feliz, né? Não vou olhar para quem não me deixa feliz, para eu ficar mais segura. Olha para aquele que está assim, pô, ele está me dando maior força, e aí eu continuo. Porque se a gente olha para aquele que está lá com aquela cara de emburrado, nossa, já foi, está errado, o que eu falei estava errado, ele viu que eu errei naquele trecho, aí já acabou com o discurso. É óbvio que se eu me preocupar com todas as pessoas, eu tenho mais chance, né, de ter atenção, do que deixar aquele fundão que eu nem olho, aí a pessoa se sente desvalorizada. Então, tem algumas regras nessa técnica, só que eu sempre acho que a regra vai ser melhor se é aquela que eu me dou bem e que garanta que a minha performance vai ser melhor. Então, nesse começo, é melhor olhar para quem faz assim e que te deixa mais seguro, e aí você continua no discurso com mais segurança. Os gestos a gente até comentou, eu tentar associar, né, o gesto ao discurso, e não que esse gesto comprometa a minha mensagem. As expressões faciais, isso é uma coisa interessante também. De um modo geral, a gente faz uma leitura da pessoa, né, do que a pessoa está dizendo, em dois níveis, né? A gente é difícil olhar para o rosto como um todo. A gente olha a expressão ocular e a articulação. A gente meio que divide o rosto em dois trechos. E aí, quanto expressivo for, né, essa correspondência da expressividade ocular com a expressividade labial, né, nesse trecho inferior, eu também vou ter mais atenção. E que esse seja harmônico, né? Eu estou falando uma coisa que é, sei lá, é que é muito mais fácil a gente falar disso em apresentação, em jornalismo, que eu não tenho uma correspondência da minha mensagem, expressão facial com o meu conteúdo. Por exemplo, os repórteres, Fátima Bernardes e tudo mais, falando da morte das criancinhas no terremoto, sorrindo ou com o olho mais expressivo. Né? No nosso conteúdo, a gente não tem nada assim tão felizinho, assim, que a gente vai falar sorrindo e uma mensagem que é muito triste. Mas, de um modo, isso a gente já viu, né? Na televisão, você fala assim, nossa, coisa mais estranha, não está compondo essa mensagem com essa expressão facial. Mas, quanto a gente ajudar a expressão facial na mensagem, eu também garanto mais atenção e mais retenção da informação. De um modo geral, a postura corporal também, né? Se eu ficar sentadinha aqui o tempo inteiro, balançando as perninhas, assim, né? Ia ficar mais difícil. Eu estou andando um pouco mais ainda, porque depois do almoço está difícil, os olhinhos estão fechando, então eu tento ir um pouco mais para lá, para olhar umas pessoas, para olhar outras, porque eu preciso
não é nem o desejo é dormir totalmente, em parte, mas é difícil, às vezes, a retenção. Então, quanto mais parado e menos movimentação corporal tiver, mais difícil vai ser ter a atenção de vocês, né? Então, eu também vou juntar a orientação, né, do corpo no espaço e essa expressão. O resto eu já comentei. Normalmente a gente vai usar o gesto, né, de acordo com o conteúdo, e as expressões também são meio coerentes. Eu não preciso de expressões tão amplas assim, porque a nossa temática ela é específica, né? Eu não estou aqui num curso de teatro, que aí eu vou usar essa expressão num outro contexto. Eu gosto sempre desse slide aqui, imaginando a banca quando a gente vai fazer a defesa de tese, né? Uma boa. A gente tem uma pessoa, aquele assim, quase dormindo, o outro, meu Deus do céu, me ferrei, o trabalho é medonho. Eu acho sempre pior esses dois aqui, assim, do canto, do que o outro, que já é exagerado. Eu vou sempre me preocupar, né, em estar mais expressivo, facialmente, junto com a minha mensagem gestual e corporal, como eu já disse. Mas a gente não quer ninguém com essa cara na banca, né? Pelo amor de Deus. Ou aquele que dorme quando a gente apresenta a tese. Essa também é bem legal. Os gestos, normalmente, basicamente, a gente vai ter só a movimentação da mão. De preferência, a gente não usa muito no plano, né, do rosto, porque aí eu tenho mais mensagens juntas, então sempre num plano mais baixo do rosto, porque a gente vai estar sempre com a pessoa olhando ou o nosso terço inferior de face ou, né, nossos olhos, então é melhor a gente não ter mais uma informação na frente do rosto para poder compor. E uma outra coisa que é super comum são os vícios de linguagem. Acontece? Né? Todo mundo já contou né de professor. Todo mundo fez lá como é que chama? Bolão para ver quem acertava os nés da professora. Tá? Ou seja, desvia totalmente a atenção. A gente só presta atenção no vício de linguagem. A gente esquece do que ele está dizendo e o vício vira foco, porque ele está muito mais frequente do que todas as outras informações. Vocês sentem, tem algum desses que vocês falam assim e não... Não? Não acontece nunca? Que bom! Que bom! O né? O tá. É um problema. Oi? Mais alguém falou e eu perdi. Oi? Então, também. Então, eu esqueci. Eu estava tentando lembrar mais... E aí, todo o final, né, da frase. Então, não, ou o começo de frase, né? Então, a gente vai... Então... É bem comum. Como é que vocês acham que dá para a gente inibir isso? O que vocês fazem? Porque alguns já sabem, algum amigo já falou, né, que você faz um monte de tá, um monte de né, ou já tiraram sarro algumas vezes. O que vocês fazem para tentar... Não faz nada. Continua fazendo tá, né? Presta atenção quando vai falar, e aí vê se o hábito muda. Não deu muito certo para mim até agora. Vamos pensar numa outra estratégia, então. O que vocês... Já aconteceu? Ninguém aconteceu isso? Já, né? Entendeu? E aí todo... Então, o que ela está comentando é o entendeu, né? Né? Agora dançou. Começou a falar de vício de linguagem, agora eu vou ficar com os tá? Para confirmar, né, o conteúdo, aí ela usa sempre o entendeu. Vocês entenderam? Entendeu? O que a gente pode fazer para tentar ajudar? Então, uma das coisas que
que ela está comentando é de você fazer até mais, posso falar, pausa respiratória, né? Você ter mais tempo para essa respiração, para não fazer esse final, porque ele é meio quase automático, né? Entendeu? Né? Você está na frase inteira e o entendeu vem como ponto final, né? E não fazendo parte da palavra. O que ela disse assim, termina, respira. Pode até ser só expressivo, né? Não precisa só falar o entendeu. Né? Alguém tem alguma dúvida? Alguma sugestão? Não? A gente só é mais fácil contar, né? Contar quantos entendeu o outro disse, quantos, né? Uma das coisas que ajuda bastante é se a gente está um pouco mais tranquilo no conteúdo, né? Se a gente tem ele mais trabalhado, mais treinado, eu tenho menos chance de usar os vícios de linguagem. Então, eu treino mesmo essa fala, essa apresentação e tudo mais. Isso tem uma tendência a diminuir os nés e tás, entendeu? E tudo mais, que eu deixo eles mais focados. Se a sua preocupação específica é garantir o conteúdo, tem vários, pode fazer uma lista de sinônimos, deixa assim na mesinha. Vocês compreenderam? Tem alguma dúvida? Só para variar os entendeu. Mas um pouco, eu até às vezes penso um pouco nisso, que a gente tem um excesso de... Excesso não, que a gente é professor, né? O nosso objetivo é dar aula e tudo mais, mas eles têm que entender tudo que a gente disse, todas as palavrinhas e as letrinhas. E a gente já foi aluno e a gente sabe que a gente vai captar o sentido, captar alguns trechos mais do que outros. E a nossa preocupação é essa, você quer tudo, mas ele reteve tudo. Então, se eu tirar um pouco esse peso, que tudo que eu falei é muito importante, ele tinha que entender, ele vai ter a noção, às vezes ele precisa de fechar, né, a aula para ele falar assim, então isso tinha a ver com aquilo, e fazer as relações, e não entender as coisinhas descompartamentadas, assim, né? A gente fazer mais o raciocínio global do que o específico. Aí você também relaxa no entendeu. Ou seja, domínio do conteúdo normalmente é uma das coisas que ajuda mais nos vícios de linguagem. A gente ter mais esse treino de usar, falar o texto ou apresentar essa aula mais vezes e a forma de conectar um assunto no outro, que aí eu vou tirando esses nés e tás. O problema é que às vezes eu vou numa frase e aí eu já vou passar um outro conteúdo, eu não sei muito como linkar. Aí vira, né? Então, agora, tá, que é um jeito de linkar um conteúdo no outro. Mas se eu tenho tempo de raciocinar e fazer a pausa, eu também ajudo a poder, né, trazer a linguagem de um jeito mais claro. Tá bom? Né? Tudo bem? Sim? Sobre isso? Então, basicamente, o que a gente vai buscar e o que é a expressividade é o nosso conhecimento teórico, a gente vai linkar com essa relação, né, que eu tenho com um aluno, com a minha, né, imagem como um professor, e eu vou juntar esse conhecimento teórico para ser expressado juntando aspectos verbais e não verbais. Quanto mais harmonia eu tiver nessa forma de expressão, mais claro vai ser e mais atrativo vai ser para o ouvinte em relação àquela mensagem que eu quero passar. Um pouco disso é treino, né? Acho que vocês têm isso claramente. Quantas aulas, sei lá, vocês já deram como pede? Mais de 10? 10? 5? Cara, é de nada, gente, eu não sei nem. 2, 3, 1, 20, 25, ninguém parece nada. Dá para perceber as primeiras aulas e as de agora? Já tem diferença das primeiras aulas que vocês deram e de agora? Vocês não notaram nada? Pelo amor de Deus. Alguma diferença já tem. Vocês já usam recursos que vocês começaram e acharam que aquela explicação era boa, e aí a cara dos alunos não era de nada, aí vocês falaram, não, deixa eu mudar.
deixa eu tentar essa outra. Aí tenta uma piadinha, vê se rola. Ih, a piadinha foi pior. Aí você muda um pouco o assunto. Não é? A gente vai também modificando de acordo com a nossa experiência e, obviamente, de acordo com a turma, né? Com as pessoas e tudo mais. Né? Mesma coisa, eu aqui, né? Eu vou tentando recursos para mantê-los atentos, e aí a gente vai mudando um pouco o recurso para poder que vocês estejam, né, presentes aqui ou acompanhando a aula e tudo mais. Ou seja, não é só que eu falo o que eu quero dizer, eu vou mudando a minha forma de acordo com o que eu vejo de reação do outro, ele é mútuo. Né? E aí, dependendo do que a gente está aqui linkado, a gente vai fazendo outras atividades, outros comportamentos, mesmo expressivos vocais, corporais, gestuais e até do próprio conhecimento. Eu vou usar outros recursos que esse jeito não foi bom, não funcionou. Eu preciso de uma outra estratégia. Tudo bem? Bem, qual que é o objetivo de vocês fazendo PAD, PED? A maioria é PED aqui, né? PAD acho que não tem ninguém. Tem? Ah, desculpa. Desculpa. Mas é pouquinho. Nosso objetivo é dar aula, né? A gente está aqui, sei lá, com... Não sei exatamente por que a gente gosta disso, brincando. Que é bem reconhecida nesse país, né? A gente tem um reconhecimento amplo, financeiro, social, mas é a vida, a gente gosta disso. Em relação à voz, o que a gente sabe é que o professor é o principal profissional para desenvolver alteração vocal. Primeiro porque não tem preparação, ninguém ensinou a gente a falar, muito menos a falar em sala de aula, e todas as situações do ambiente profissional não ajudam em nada. Então, a gente tem, né, no ensino público, mesmo nas universidades, eu não sei qual que é a experiência de vocês com o ensino na universidade, mas eu lembro, assim, minha primeira experiência, eu tinha 3 anos de formada, fui dar aula no curso de fono de uma universidade privada, e a aluna, a menina, porque é só fono, né? Fono, de um modo geral, é tudo mulher, tem um outro homem, de costas para a sala, para o professor, de costas, com a perna, assim, na outra cadeira. Mas, naquela época, aquilo, para mim, acabou, né? Só que eu não conseguia fazer nada. Não conseguia fazer comentário, eu não conseguia pedir para a pessoa virar, porque, afinal, você está na aula, querida, assim... Você está numa aula, você não veio para a aula, de costas, com o pé na outra cadeira, assim, quase falou assim, professora, você está me atrapalhando, né? Só faltava comentar. Então, a gente também tem uma realidade que nem sempre as pessoas estão lá achando que a gente vai trazer algum conhecimento, e conhecimento é importante. A gente parece que está atrapalhando, né, o tempo de lazer e tudo mais. Então, a gente tem uma dificuldade também nesse reconhecimento, né, social, profissional, e principalmente nas escolas públicas, a gente tem uma população com alto índice de uso de drogas por estresse e maior afastamento de saúde por estresse. Isso é um impacto grande. O que acontece com o professor é que a gente tem vários fatores. Não é só que ele não sabe usar a voz, que ele não tem a técnica, mas a gente tem fatores físicos, por exemplo, o ar-condicionado. O que acontece no ar-condicionado? Resseca muito. Quem usa lente? Dá para sentir bem o ressecamento, né, da lente dos olhos por conta do ar-condicionado. Isso vai acontecer com todo o trato aerodigestivo e a mucosa que vibra vai ficar mais ressecada, então tem mais atrito entre as pregas vocais, então ele é pior. Eu tenho ar-condicionado super limpo, né, tira todos os filtros no período correto, então não tem um pouquinho de vírus, bactérias assim nos filtros, imagina. Ou seja, a gente tem muito mais infecção de vias aéreas superiores pela qualidade do ar. A gente tem outras alterações, né, fisiológicas, como já sinusite, renite, até por um quadro alérgico, né, de base, do próprio, né, saúde do sujeito. A gente também vai ter outros aspectos que têm a ver com a ergonomia do espaço. Então, as salas têm uma acústica boa, né?
não é tudo que, dependendo da escola, está do lado do ponto de ônibus, não tem ruído, nem fora, nem dentro, ou a gente está do lado de uma quadra, e aí você tem o ruído das crianças na quadra. Então, eu tenho várias situações desfavoráveis para o uso vocal do professor, além das questões específicas pedagógicas, né? A gente tem essa dificuldade aí em relação ao aluno que não considera o professor como alguém importante ou que aquele conteúdo é importante. Então, você pode falar, pedir silêncio, pedir atenção, e aí o aluno não vai prestar atenção e tudo mais. A gente sempre tem aquele recurso básico, mas vai cair na prova. E, normalmente, eles prestam atenção. Uma coisa impressionante. Na hora que fala em prova, todo mundo presta atenção. Os aspectos financeiros, né? A gente sabe, e vocês têm colegas que fizeram faculdade com vocês, ou ensino médio com vocês, e que estão nas áreas administrativas, outras, e ganham muito mais que a gente sonha ganhar em muitos anos na nossa atividade profissional como professor. Então, a gente também tem algumas, né, dificuldades além do conhecimento do uso vocal. Não estou desanimando vocês, não, tá? Por favor. O que a gente tem é necessidade também de recursos diferentes. Então, eu posso fazer uma aula que eu falo o tempo inteiro. De um modo geral, no ensino público, o professor dá 2 períodos, né, de aula, manhã, tarde, noite, direto. Então, é uma carga horária de aula, de falar, muito grande. E aí, o que a gente pode fazer é mesclar com recursos outros do que ser só exposição oral, né? Então, trabalhar com grupos, trabalhar com outras dinâmicas de atividade pedagógica para exigir menos do uso vocal. Então, tentar também mesclar com isso. E a gente tem outros aspectos desfavoráveis, que é a necessidade de hidratação. Uma das coisas que a gente sabe que auxiliam bastante na voz é hidratar, beber água, porque esse ressecamento que o ar-condicionado provoca, o próprio fato da gente ficar falando muito tempo, a gente tem a tendência a ressecar a mucosa de todo o trato e das pregas vocais também, gerando atrito, com consequências aí possíveis associadas ao esforço, desenvolver nódulos vocais, por conta aí desse atrito entre as pregas vocais. Um outro aspecto que a gente vê diferente dessa proposta daqui, a iniciativa de ter algum aspecto desse, de expressividade, enquanto está em formação, é o ideal. Porque o que a gente vai ver na rotina do professor é a pessoa que só vai procurar o atendimento quando já está com problema vocal. Então, ele já está com nódulo, já está com lesão, e aí ele vai procurar o atendimento. O ideal, o melhor é isso aqui. Vamos saber como dá para a gente usar a voz antes de estar exposto com uma frequência muito grande, para a gente prevenir esses problemas, né? Porque, na verdade, normalmente, por esse ideal, o problema de voz não é uma coisa que chame a atenção. E aí eu tenho tantos outros problemas financeiros, educacionais, a logística da escola, que o problema vocal acaba sendo deixado de lado. Então, a gente sabe que é o profissional da disfonia, é o professor. Associado aos aspectos ocupacionais, a gente vai ter outros fatores que interferem na voz. Então, eu comentei o envelhecimento, a gente vai ter a modificação da qualidade vocal. Isso aí a partir dos 65, 70 anos, as vozes masculinas vai ficar um pouquinho mais aguda. A partir da menopausa, as vozes femininas vai ficar mais grave. Os processos alérgicos também vão interferir, as infecções de vias aéreas superiores, principalmente nas mulheres, os problemas hormonais, a gente vai ter uma alteração na voz, normalmente o agravamento da voz, a falta de hidratação, dependendo da condição do ambiente, é possível ele beber água, ele pode levar água para a sala de aula. Nessa situação, a gente não tem tanto problema aqui. Então, o que seria a gente já prevenir alguma alteração, já que nossa proposta é ser professor? A gente vai tentar orientar ou saber usar melhor a voz, trabalhar com essas noções do que pode auxiliar nessa produção vocal,
e preparar melhor a voz na hora que a gente utiliza em sala de aula ou em situações mais específicas. O que é cuidar da voz e quais são os fatores que interferem negativamente na voz? Cigarro, acho que é fácil, né? Todo mundo já ouviu e tudo mais. Cigarro é um fator negativo, né, para a voz. Alguém fuma aqui? Ó, minoria. Super minoria. A gente mudou bastante, né? Antigamente a gente fazia qualquer uma dessas perguntas e assim a quantidade de fumantes era muito maior. A gente tem um grupo bem menor, né, de fumantes. Pensando ao longo prazo, o fumo ele vai gerar alteração na mucosa, a gente pode criar uma alteração laríngea ou câncer de laringe ou edema de Reich, que é uma das alterações consequência do fumo. Por que a bebida alcoólica é ruim para vós? Ressecamento e o próprio processo mais anestésico, né? De um modo geral, eu vou beber álcool conversando, e aí então eu estou na situação de esforço, sem ter tanto referencial sensorial, e aí eu forço sem sentir, né? Nesse sentido, gritar, que a gente vai ter maior atrito entre as pregas vocais, falar muito, por muito tempo, é músculo, e ele também vai entrar em fadiga, igual o músculo quadríceps, se eu fico subindo escada ou fazendo academia, eu também vou ter fadiga muscular. E olha que o tamanho do grupo muscular é muito diferente, então eu também tenho uma chance de entrar em fadiga. Pigarro, tosse. Isso também é prejudicial, porque eu fico fazendo atrito entre as pregas vocais. A tosse também, com risco de proporcionar lesões em pregas vocais. Ar-condicionado eu falei, falar com esforço, vários medicamentos, eles ressecam a mucosa. Medicamento antialérgico resseca a mucosa, aspirina resseca a mucosa, e aí, ou seja, eu não posso parar de tomar o remédio, então eu vou hidratar mais, principalmente nos dias que eu vou estar dando aula, para ter menos efeito de ressecamento da mucosa. Pastilha não resolve, então é super comum todo mundo falar, tá rouco, pega uma pastilha de hortelã, chupa balinha de gengibre, né? Na verdade, isso não resolve a rouquidão, eu só tenho uma sensação anestésica, então a minha sensação é melhor, mas eu não melhorei a rouquidão, não diminui o esforço. Café, leite, eles deixam a mucosa mais espessa, então vai dificultar a vibração da mucosa das pregas vocais. Alimento gorduroso e alimento condimentado é mais pelo efeito do refluxo. A gente está numa atual condição de alimentação que ela é muito ruim. Eu não sei qual é a frequência que vocês vão num otorrino ou num gastro, mas praticamente toda a população tem refluxo. Se eles olharem para a gente, nem precisa fazer exame, eles vão falar que a gente tem refluxo gastroesofágico, né? Que é o retorno do suco gástrico. E esse retorno ele é favorecido pelos alimentos mais gordurosos e mais condimentados. Então, a tendência é a gente tentar, pelo menos, evitar esses alimentos pré-apresentação. Eu vou dar aula a tarde toda, eu não vou tomar um cafezinho, né? Eu como uma feijoada, aí eu vou lá, tomo um cafezinho e, para contrabalancear, de sobremesa eu como uma trufa. Aí vai ser fatal. Não é que vocês vão deixar de comer isso, mas a gente não vai comer e dar aula. Eu vou tentar evitar uma situação que eu vou precisar falar muito. E aí, se eu não tive jeito, eu vou hidratar mais. Se eu tomei meu cafezinho e vou dar aula, eu já levo a garrafinha para eu ir hidratando, para diminuir esse efeito de ressecamento e de aumentar a viscosidade dessa mucosa. Tudo bem? O que é preocupante? Né? Eu não preciso estar rouco para ficar preocupado. Eu posso ter sintoma de cansaço. Eu terminei o dia e sinto cansaço vocal depois de dar aula. Eu sinto esforço, tensão na musculatura. Isso já pode ser um sinal de que eu não estou usando a voz totalmente bem. E aí ela não está dando conta da minha atividade. Eu sinto que minha voz já não varia tanto quanto eu conseguia antes.
Sinto já que tem uma mudança da voz, ela está mais grave ou mais aguda do que é ultimamente ou pós-utilização em sala de aula. Então, isso já é uma coisa a se preocupar, né? Eu vou procurar um profissional porque eu já tenho algum traço aí de esforço ou de sintoma de alteração de voz. Uma outra coisa que para a gente é muito comum é tensão da musculatura da cintura escapular, que é um sinal de esforço muscular durante a emissão. Então, o que a gente vai tentar para evitar esses sintomas, a gente vai já tentar evitar esses alimentos antes de dar aula, vou hidratar mais, beber mais água na hora que eu falo. Se eu conseguir usar a minha voz melhor, eu também gero menos impacto. Se eu articular mais, se eu respirar melhor, eu desgasto menos, né? Faço menos esforço muscular. E a gente pode trabalhar com algumas técnicas, alguns exercícios para tentar melhorar. Outros recursos, se eu estou num dia muito cansado, dormi super pouco, estou gripado, cheguei a ficar com rouquidão por conta da gripe, né, de um processo inflamatório, e eu tenho que dar aula, é melhor eu tentar mesclar e fazer atividade que eu não precise ficar falando o tempo inteiro, porque eu estou numa situação prejudicial. Né, eu já estou ruim, já estou com edema, inchaço, então é melhor eu poupar um pouco a voz. Faço mais recursos mais didáticos do que só vocais. Basicamente, o que a gente tenta orientar são exercícios de aquecimento vocal e de desaquecimento vocal. O que é aquecer a voz? É a mesma coisa que a gente vai fazer uma atividade física, a gente tem que dar uma preparadinha no músculo para eu entrar numa atividade. Porque eu estava lá andando e eu não trabalho alguns músculos que eu trabalho na hora que eu estou na academia. Então, eu tenho que preparar esses músculos para aquela determinada atividade. Quando a gente está falando aqui, eu não preciso falar alto demais, eu estou conversando, né, só, não preciso fazer uma grande projeção de voz, então eu vou ter que trabalhar mais músculos que eu não ativo tanto numa conversa coloquial. Então eu vou fazer aquecimento vocal. Como vocês são super afim de fazer exercícios de fono e eles são sempre muito interessantes, a gente vai propor alguns exercícios de aquecimento vocal. O mais conhecido e o mais, tem um resultado que a gente chama de universal, né? De um modo geral ele dá bem para todas as pessoas, é o que a gente chama de vibração de língua ou vibração de lábio. Como eu disse para vocês, os exercícios não parecem nada sérios, mas eles têm uma finalidade e uma resposta, um estudo fisiológico que o justifique. Que é isso aqui. Antes de fazer isso aqui, a gente pode fazer junto. Cada um vai fazer um A no seu tom habitual. A gente faz juntinho para ninguém ficar com vergonha. E eu quero que vocês prestem atenção na própria voz. Porque, de um modo geral, os exercícios de voz respondem e mudam a voz na hora. Então, a gente vê o resultado positivo dele imediato à execução. Tá? Então, para vocês prestarem atenção nisso, eu vou fazer 1, 2, 3, aí vai todo mundo. Aí a gente faz. Quem não conseguir vibrar a língua, pode vibrar lábio, que aí é muito discreto, não é para achar que está louco, quase nada. Aí sempre com som, né? Não adianta eu só fazer o movimento se não tiver sonoridade, senão as pregas vocais não estão, a mucosa não está vibrando. Tudo bem? E depois que a gente terminar um tempinho de execução, vocês vão fazer, parar, respirar, fazer, parar, respirar 1 minutinho. E aí depois a gente vai fazer o A de novo. Tudo bem? Vamos lá? 1, 2 e... A... É que eu preciso ouvir. Agora, cada um no seu tempo, no seu ritmo, fazendo ou vibração de língua ou vibração de lábio, o que for mais fácil para vocês. 1, 2 e... Com som, a gente vai fazer 1 minuto, então cada um no seu ritmo.
Ninguém tá com vergonha. Só veja assim, ó. Tentar deixar bem suave, sem fazer. Coça mesmo, de lábio então, coça o nariz, coça a testa, ele é um pouco chato mesmo. Tudo bem? Agora todo mundo vai engolir a saliva e vai fazer aquele A, prestando cada um na sua própria voz, tá bom? 1, 2 e... Tá bom? Vocês notaram alguma coisa na própria voz? O que aconteceu? Sai mais fácil. É um exercício banal, não é discreto. Essa é o único inconveniente dele, a falta de descrição. Mas é um exercício que, de um modo geral, ajuda a maior parte das pessoas a conseguir ter resistência na voz. Porque o problema maior é eu estou em sala de aula e tenho que usar muito, e aí minha voz no final da aula já está cansada, mais baixa, com um pouco de rouquidão. Então, se eu já faço esse exercício antes de entrar em sala de aula, eu preparo a mucosa, a musculatura, e ela consegue resistir a um uso por mais tempo. Mas é um exercício bem simples. Bem? Outras coisas que a gente usa como professor, eu preciso de exercício de projeção, né? Preciso trabalhar a prega vocal, preciso trabalhar a respiração, projeção e a articulação. Então, a gente acaba trabalhando um pouco esses 4 exercícios: respiração, voz, articulação e ressonância. Pensando em exercício de articulação, a gente pode trabalhar só sobre a articulação, ou o que a gente chama de fala em rolha. Vocês podem só exagerar, então a gente vai contar de 1 até 10, exagerando os movimentos de lábios e língua. Eu posso fazer só desse jeito, ou eu posso colocar meu dedo entre os dentes e vou exagerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que eu quero com esse exercício? Ampliar os movimentos da língua e da mandíbula para eu conseguir ter espaço para projetar a voz sem esforço. Tudo bem? Cada um com o seu dedinho mordido ou sobrearticulando. Vamos fazer um pouquinho? Vocês que sabem. Pode ser com dedo ou pode ser só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai lá. Só eu que estou vendo vocês. Só eu. Ninguém está vendo vocês, eu vejo. Sem nenhum. Vamos lá. 1, 2 e já. Mais uma vez só. O melhor era falar um pouquinho antes e depois, que é meio besta, mas só de fazer isso, na hora que vocês falam depois, já amplia um pouquinho mais. Então, agora, normal, conta de 1 até 10. Já. De um modo geral, a gente já vai para uma articulação um pouquinho mais ampla depois que a gente faz a técnica. Ou seja, eu vou falar mais sem tanto esforço, porque eu aumentei o alto-falante. Bem? Uma outra técnica, pensando em sala de aula, que é para projetar a voz no espaço, de novo, eu tenho que fazer som, não dá para eu ficar sem fazer voz, sem fazer som. A gente vai fazer como se fosse um som pelo nariz, que é o que a gente chama da técnica dos sons nasais, que é isso aqui. Eu vou mastigar o N. Vocês conseguem ouvir o som? Eu não estou fazendo... que aí ele está todo preso aqui. Se eu quero amplificar, eu vou usar todos aqueles espaços, lembra? Da laringe, faringe, boca, nariz,
para esse som ser amplificado. Então, eu tenho que sentir, quando eu faço esse M mastigado, que eu tenho espaço dentro da boca. Então, se vocês olharem aqui, ó, eu não faço assim. Deixa a distância entre os dentes maior para eu ter espaço dentro da boca para poder o som ser amplificado. Então, a gente vai fazer o A primeiro, e aí depois a gente faz o exercício. 1, 2 e... Ó, tudo certo. Agora vamos fazer esse mastigado. Cada um no seu tempo, porque depende, né, do suporte respiratório. Sente que vai coçar o nariz. Bem, dá para sentir que coça. Então, continua fazendo, porque ele tem que chegar aqui no nariz, não pode ficar preso na garganta, senão não está resolvendo muito. Mas imagina que está mastigando, sei lá, não sei o que vocês gostam, uma picanha enorme, alguma coisa grande, que eu preciso aumentar a distância entre os dentes. Tudo bem? A gente pode engolir a saliva agora e a gente vai fazer o A todo mundo junto, tá bom? 1, 2 e... Daqui dá para ver bem, né? Vocês sentem a diferença da projeção da voz? Dá para ver que a voz sai mais fácil, sem esforço? É que aqui deu para ver que cresceu. Vocês conseguem ouvir? É simples, de novo, não é nada demais. Eu sei que assim, a primeira reação quando a gente passa esses exercícios é: meu Deus, vou fazer aonde? Nem em casa, vão mó mico, vão ficar tirando sarro de mim. Assim, é tudo uma questão de escolha. Se eu sou atleta e tenho problema do joelho, eu preciso dar uma preparada no meu joelho para conseguir fazer atividade. Se eu vou para uma atividade vocal muito intensa, é melhor eu preparar antes para não sofrer as consequências depois. Então, é uma questão de virar hábito mesmo. O que é melhor é tentar preparar um pouco antes. Se vocês estão indo, sei lá, para a sala de aula, andando pelo campus, e vocês olham para o lado, não tem ninguém no campus, está tranquilo, faz um pouquinho de exercício. Não tem ninguém de novo. Tentar adaptar. Se está no carro, vai chegar e está no carro é mais fácil. O pior é a vibração de lábio, que aí não dá para mascarar. Nem no carro dá. Mas a proposta é já chegar com a voz mais preparada para usar em sala de aula. E uma outra coisa é hidratação. Quanto mais água vocês beberem durante as aulas, de um modo geral, eu vou ter mais resistência com a voz, né? Eu vou ter menos ressecamento na mucosa. Tudo bem? Essas são algumas ideias de aquecimento. Desaquecer a voz significa eu voltar para o meu padrão habitual. Quando eu falo aqui, assim, se eu estivesse falando, né, pertinho, eu não preciso projetar a voz tanto, eu não preciso falar num volume alto. Desaquecer é voltar para esse ajuste mais coloquial e não com tanta intensidade. Tem gente que vai ter esse recurso fácil, senão a gente tem alguns exercícios que são bem simples. Por exemplo, a técnica do bocejo-suspiro, é uma boa técnica. A tendência com a aula, a gente vai fazendo mais tensão, mais esforço na laringe. E a técnica do bocejo-suspiro é uma técnica que abaixa a laringe e relaxa. Então, a gente vai provocar um bocejo, jogando a língua lá para trás, e vai soltar como se fosse um suspiro. Falar em bocejar é a melhor coisa. Não preciso nem fazer, todo mundo sai bocejando. Aí a gente vai puxar o ar e vai soltar um suspiro. Pode chorar à vontade, porque a ideia é relaxar a musculatura. Pode fazer bem à vontade, assim, desde que se sair bocejos espontâneos,
Perfeito, porque a ideia é essa, é relaxar, baixar a laringe de novo, abrir os espaços que com o uso intenso eu já acabei fazendo mais esforço. Tudo bem? Se por acaso só essas orientações e tudo mais não forem suficientes, eu não vou passar todos os exercícios. A gente tem um pronto atendimento vocal, que é aqui na Unicamp mesmo, que é no CEPRE, que é o prédio próximo lá um dos prédios da FCM do lado da enfermagem, que a gente atende todos os alunos, a comunidade que tem alguma queixa vocal. Pode ser ou porque eu já tenho problema, ou só porque eu me preocupo com a voz e não quero ter problema, porque tenho uma perspectiva de dar aula o ano que vem, sei lá. E eu quero já estar um pouquinho mais preparado, porque eu sei que eu falo baixo. Sem problema nenhum, que a gente já começa a treinar um pouco com esses exercícios e alguns outros super discretos, para tentar melhorar e prevenir os problemas. Então, esse é o telefone. E essas são as secretárias que atendem vocês para agendar esse pronto atendimento vocal. São 3 vezes na semana que a gente tem, quarta, quinta e sexta. Quarta e sexta à tarde, quinta de manhã. Aí é só agendar um horário, se vocês sentirem necessidade e tudo mais. Muito obrigada. Era só isso. Alguém tem alguma pergunta? Tem algum... O pigarro, ele pode ter mais de uma causa, né? Se eu sou alérgica, por exemplo, e tenho já rinite, sinusite, eu tenho a tendência a ter uma secreção nasal que escorre, e essa secreção chega na laringe e dá a sensação do pigarro, e aí eu continuo pigarreando. Se é por esse quadro alérgico de vias aéreas superiores, otorrinolaringologista e tratamento para isso. Uma outra questão do pigarro pode ser pelo refluxo. Eu me alimento e aí eu tenho normalmente essa sensação de pigarro após a refeição. Normalmente ele está associado ao retorno do suco gástrico que chega até as pregas vocais e aí ele dá como é ácido na mucosa, ele irrita a mucosa. E aí a tendência nossa é pigarrear porque ele acaba incomodando ou deixando mais hiperemiada, avermelhada a mucosa da região posterior da laringe. Uma outra coisa que dá pigarro é o esforço. Se eu falo fazendo força, eu gero atrito entre as pregas vocais, aí a tendência é juntar uma secreção e eu fico pigarreando para ela tirar. Quanto mais eu pigarreio, mais secreção eu formo e mais vontade de pigarrear eu tenho. E aí vira meio um ciclo, porque aí vira até vício, né? O pigarro vira vício. Então tem que só investigar o que seria o principal fator. E aí, dependendo, vai para o tratamento da alergia, vai para o tratamento do refluxo ou vai para suavizar a forma de usar a voz. Então, se for orgânica, né, o otorrino consegue ver se está associado à rinite e se tem sinal de refluxo na laringe. Aí ele já pode medicar. E aí, se for do uso, aí o fonoaudiólogo que vai estar trabalhando nessa forma, nesse jeito de usar a voz. Imagina. Mais alguma pergunta? Boa tarde, professora. Eu tenho um grande problema se ficar assim 2 horas falando, dando aula. Quando eu saio, eu não consigo me policiar nessa questão do tom da voz. Eu continuo falando alto. Como controlar isso? Assim, tem alguma forma de a gente conseguir perceber? Porque às vezes eu nem percebo. A própria pessoa fala comigo, você está falando alto. Uhum. Assim, a intensidade vocal ela já é um parâmetro um pouquinho difícil de trabalhar. Porque a gente até fala, todo mundo conhece alguém que fala alto demais e que aí vocês estão no corredor e falam assim, fulano está chegando, todo mundo sabe. Porque tem uma questão cultural mesmo. Famílias que falam alto demais, aí normalmente esse é um jeitão que todo mundo fala desde cedo. Então, eu posso ter
interferência, né, do meu hábito familiar de falar alto. E aí, às vezes, eu tenho essa que eu me preparei para aquele ambiente, mas eu ainda não associo com um outro, né, que eu tenho que ajustar para um ambiente com menos espaço, né, num espaço menor. Uma coisa que ajuda é essa coisa do desaquecimento. Então, até fazer um pouquinho só, nem precisa muito de exercício, que aí eu desativo essa resposta muscular, que é já posicionando com mais esforço e mais intensidade. Aí eu já faço entrar no eixo, né, intensidade. Agora, se já tem um hábito de falar alto, às vezes só a técnica do bocejo, o suspiro não é suficiente. Ok, obrigada. Mais alguém? Bom, gostaria de agradecer, então, de novo, o convite. E se vocês precisarem de alguma orientação, alguma questão, a gente está lá e a gente faz exatamente esse trabalho. Tem vários, sempre tem alguns alunos da universidade com a gente para tentar ajustar. Nem é porque tem problema, mas porque não quer ter problema. Então, a gente faz esse trabalho que a gente até chama de aprimoramento vocal, para tentar minimizar as alterações. Obrigada, então.